Você que, assim como eu, vai precisar escolher alguém para presidência, para governador nesse ano e pretende tomar uma decisão um pouco mais embasada, né? Não somente ir com a cara do candidato, com simpatia, se ele tem cara de bonzinho ou não. Sabia que existe um documento obrigatório que todos os candidatos devem entregar no ato da sua candidatura, em que você consegue, de uma forma analítica e formalizada, entender qual é a proposta de governo de cada um deles. Esse documento chama-se Plano de Governo e todos os candidatos já devem ter entregue, disponibilizado para todos no ato da sua candidatura. E nesse vídeo eu quero te convidar e te passar a informação que por muitas vezes não é tão clara, de ir atrás dos planos de governo de cada um dos candidatos à presidência e a governo, pois essa obrigatoriedade é apenas para os candidatos para cargos executivos. Aí inclui não somente presidente e governo, que seriam para esse ano, mas também para prefeito, no caso que a eleição é daqui a 2 anos, né? Também é obrigatório entregar um plano de governo, onde ali dentro ele formaliza todas as suas intenções e, entre aspas, promessas que ele pretende cumprir em cada uma dos grandes setores do governo, né? No caso de presidente, falar de segurança, saúde, enfim, educação e toda a lista que cujo ele é responsável. E agora nesse vídeo também eu vou passar alguns pontos do porquê é importante e quem sabe te encorajar a ir atrás desses planos de governos para os candidatos desse ano e contar o que a gente pode fazer em mãos, além do óbvio, que é tomar melhores decisões na hora de votar, que de fato, apesar de muitos não acharem, aí é um papo para outro vídeo, é muito importante para o nosso futuro. E a primeira coisa que você pode achar no plano de governo de todos é definir quais são as prioridades dele de governo, né? Porque existe uma limitação textual, então lá você vai ver o que vai ser mais citado, a ordenação dos assuntos, qual assunto é prioritário para ele. Isso aí muitas vezes também está declarado no próprio documento. E, por exemplo, do plano de governo que tenha 50 páginas, se metade dele está falando sobre educação, é que provavelmente esse tópico vai ser mais prioritário do que, sei lá, se tem 2 páginas de segurança, né? Então esse tipo de balanceamento você consegue também identificar qual é a premissa do candidato, que não vai somente no blá blá blá, mas também o que ele formalizou como plano de governo dele. Lá dentro você também consegue identificar quais são as diretrizes, né, a filosofia de governo dele e também os projetos mais detalhados. Porque é normal quando você vê nas campanhas, até mesmo pelo pouco tempo, as propagandas políticas, ver apenas tópicos mais genéricos. Porém, no plano de governo, ele vai ter mais espaço para detalhar como ele vai fazer cada uma das suas promessas de campanha. Então, além de identificar as prioridades, você vai identificar no detalhe como ele pretende fazer aquilo que está prometendo fazer em sua campanha. Um outro ponto que talvez seja necessário também cruzar outras informações, né, históricas de governo, econômica e tal, é identificar a viabilidade de executar, né, e até mesmo questão de dinheiro, né, a viabilidade orçamentária também, daquilo que ele está prometendo. Porque no próprio plano de governo é normal que eles coloquem, se caso a proposta é dar mais enfoque em algum outro assunto, de onde ele vai tirar, né, qual vai ser a área que vai ter que sangrar mais, né, ou qual vai ser a redução de investimento, qual outro lado, ou se ele vai imprimir mais dinheiro, né, por exemplo. Enfim, você vai identificar não somente o que ele promete, mas também o que ele não vai fazer, né? Qual vai ser a diferenciação para conseguir chegar nesse resultado que ele está prometendo nas suas campanhas. E por último, um último ponto também interessante é você utilizar esse plano de governo depois, aí cabe mais como um papel de cidadão e não de eleitor, né? Mas é de cobrar, né? Fazer a cobrança pós-eleito esse candidato, e com isso você consegue comparar aquilo que ele prometeu versus o que ele está entregando, né? E aí não tem muito o que fugir. É o que ele formalizou, né? Como promessa que iria fazer. Ali seria a comprovação que é um mentiroso, de fato, ou enfim, ou ele pode justificar o porquê não fez aquilo que ele está prometendo fazer. Inclusive, fica a dica, né? Você fazer uma análise histórica aí quais foram os planos de governo dos últimos anos e se realmente foi cumprido daquilo que os candidatos prometeram e entregaram. E você conhecia plano de governo? Chegou a ler algum? O que você acha sobre o assunto? Se tiver interesse, coloque aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida ou sugestão de futuros vídeos. E quem sabe, se houver interesse também, eu posso criar uma análise mais técnica, sem ir para um lado mais emocional, porque hoje em dia está cada vez mais difícil falar sobre esse assunto, sobre cada um dos planos de governo de cada um dos candidatos. E tentar fazer uma comparação, quem sabe utilizando inteligência artificial ou criando algum relatório comparativo daquilo que se tiver informação dentro dos planos de governo. Então, se tiver interesse sobre esse assunto, se inscreva no canal, curta o vídeo para que ele seja enviado também para outras pessoas com perfil similar ao seu. Te agradeço se caso estiver até agora no final do vídeo e te aguardo para o próximo.